honra ter você por aqui, tá? Nós vamos deixar aqui a minha rede social. Caso você queira aparecer por lá, vai ser muito bem-vindo, muito bem-vinda. Arroba valeriapbeltrame.professora, tá? E hoje, sem mais delongas, a gente vai estar falando sobre tudo. Preparei um material sensacional para você, porque o edital tá muito bacana. É, com um salário, né? Que pode chegar até R$ 5.000 com os benefícios, né? Muitas vagas, né? Então, assim, é um concurso que você tem que fazer. Você tem que fazer, entendeu? Sabe, tipo, coisa na vida que você tem que fazer? Tem que fazer. Então, vem comigo porque vai dar bom. Deixa eu passar aqui para vocês. O tópico do nosso edital, né, é sobre conhecimentos gerais. São os principais aspectos geográficos, históricos, sociais e econômicos do Brasil, né, do estado do Espírito Santo, do município de Serra, ecologia e meio ambiente. Aí eu trouxe vários aspectos aqui para vocês, específicos e gerais. Então, eu sugiro para vocês o seguinte. Deus que abençoe, obrigada. Eu sugiro para vocês o seguinte, que tem um lápis e papel, né, para poder estar anotando, né, algo assim que vocês vejam de diferenciado, né. Aqui a gente na moça, a gente tem uns anjos, né, que a gente aqui nunca faz nada sozinho. Então, a gente sempre é uma equipe. Então, bora tomar um cafezinho, né, que a prof adora, né, então... Não se esqueçam, né, de tomar muita água, atividade física, isso é muito importante, né? Para você que quer alcançar o seu objetivo, ter foco, fé e disciplina, né? Que com Deus vai dar tudo certo. Vocês vão chegar lá, se Deus quiser. Bora lá. Eu coloquei aqui, né, as regiões do Brasil, né? Vamos pôr uma canetinha aqui. As 5 regiões, né, do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. No qual o Espírito Santo, né, que está localizado aqui, faz parte da região Sudeste, ok? Primeiro ponto que a gente tem que fazer é a localização, certo? Aí, muito obrigada, minha querida. Tá vendo? A gente fala de água aqui, ó. Mas aparece um anjo aqui do Gustavo para trazer água pra gente. Olha aí, que canecona. Deixa eu colocar ela aqui. Mas, enfim, ó. As 5 regiões do Brasil, né? Região Norte, região Nordeste, certo? Região Centro-Oeste, Sudeste e Sul, certo? Então, eu vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu coloquei os países, né? Perdão. A pessoa tá querendo viajar para fora do país, tá com o país na cabeça, né, gente? Eu amo viajar, não sei vocês, mas eu adoro. Então, coloquei todos os estados aqui, capitais, certo? Eu também adoro viajar pelo Brasil. Então, por isso que eu trabalho tanto, né? Professor, gosta de trabalhar, gosta de estudar para poder viajar, certo? Então, aqui eu coloquei aqui para vocês estarem depois localizando aí direitinho, tá? Porque é importante, mesmo que a prova seja, o nível da prova é nível médio, a gente tem que estar estudando mais a fundo essa questão da regionalização, tá? Coloquei também banhada pelo oceano, né? Atlântico, então... Isso é muito importante, tá joia? Bora lá. Coloquei sobre a cidade de Serra. É uma cidade do Espírito Santo, que está localizada no estado do Espírito Santo, né? O nome dos habitantes, serranos, né? Município que se estende em 553,5 km², né? Conta com 510 habitantes no último censo. Isso é variável, né, gente? Isso altera. Porque você sabe que o censo é de 10 em 10 anos, né? Densidade demográfica de 934,9 habitantes por quilômetro no território. Ele é vizinho de quais municípios? Cariacica, né? Santa Leopoldina e Vila Velha. Eu, particularmente, moro em Minas Gerais, mas mineiro adora, né, mar, né? Minas, como já dizia a música, se Minas não tem mar, né? A gente vai procurar, não é mesmo? Então, eu conheço pessoalmente a cidade de Serra, né? E
ali ao redor, né? Principalmente as praias ao redor. É muito bom, né? Jacareípe, né? Vila Velha, enfim. Situada a 301 metros de altitude, Serra tem os seguintes coordenadas geográficas, né? Eu coloquei as latitudes, 20 graus, 7,46 sul, longitude 40, 18,29 a oeste. O prefeito atual é, né, o Antônio Sérgio Alves Vidigal. E eu coloquei outros dados também, né, da cidade de Serra. O Espírito Santo vem ganhando destaque no cenário nacional. Ao longo das 3 últimas décadas, a economia. O que acontece? Quando você coloca que o percentual do PIB, né? O PIB é o quê? É tudo aquilo, é o produto interno bruto, certo? Significa isso. Aí o que acontece? Eu coloquei esses dados porque tem melhorado. Então, quando o PIB melhora, você pode ter certeza que tudo vai melhorar. O comércio, entendeu? O ganho dos princípios fundamentais no sentido ao direito à saúde, à educação, né? Nós temos esse direito, mas eles é exercido, né? Porque aquilo vai gerar mais dinheiro, mais infraestrutura do local. Então, quando o PIB cresce, né? Vou pôr uma setinha aqui, é tudo favorável, certo? Ajuda na questão do comércio, tanto formal quanto ele informal, entendeu? Porque hoje a pessoa, né, trabalha e ganha dinheiro como pode, porque agora não é mais como quer, é como pode. Então a pessoa tem que se virar nos 30, não é isso mesmo? Então isso com o PIB, né, daquele local, tá vendo que eu coloquei aqui, de 1,1 já tá passando, já foi para 2, então já melhorou, né? Graças a Deus. O que tem acontecido? Tem acontecido principalmente com as questões, né, das indústrias que têm ido para lá de grande porte, né? Igual, por exemplo, o porto lá da Vale do Rio Doce, né, é lá nas proximidades de Serra, lá em Vitória, certo? Então, essa companhia também, CST, a Aracruz Celulose, né, e a Samarco, né, ligados nos setores de minerotalúrgico e de celulose. Então, assim, voltada para o mercado externo, não é isso? Voltado para o mercado exterior. Então, isso é fantástico. Isso tem melhorado muito no sentido, assim, em todos os aspectos da população de Serra, entendeu? Então, por isso que eu quis trazer esse dado importante para vocês, certo? Porque é possível, né, cair, né, alguma coisa relacionada na sua prova. Então, eu quis trazer para vocês. A maioria desse empreendimento localiza na região metropolitana da Grande Vitória, né, na Serra e outros municípios vizinhos, certo? Esse processo de desenvolvimento levou a metrópole à configuração econômica e social atual, na qual destaca o município de Serra, ok? Então, isso aqui é importante. Outro dado importante é a questão da população, né? Que ela que representava 24,1% da população estadual, né? E ela vem aumentando por quê? Por isso que eu trouxe esses fatores aqui de regionalização. Porque o que acontece? A gente pode dizer, vou até pegar uma borracha aqui para explicar para vocês, ó. Ó, vou apagar aqui, certo? Pegar uma canetinha. Uma caneta de outra cor, verde. O que acontece? Deixa eu tomar uma água. Como a história, a geografia e a atualidade sempre estão ali interligadas umas nas outras, o que a gente pode dizer? Os fatores de urbanização, regionalização interferem diretamente um no outro, correto? Então, o que a gente pode dizer? Que no primeiro momento, desde a colonização do Brasil, o que a gente vai fazer? A primeira capital do Brasil foi Salvador, correto? Isso mesmo. A segunda já foi o Rio de Janeiro. E a terceira, né, e a atual, Distrito Federal, correto? Todos esses fatores, até deslocamento das capitais, isso refere muito no passado, desde a colonização até o atual em 1960, que foi quando foi para a terceira capital do Distrito Federal. O que acontece? Esses fatores que interferem, que eu quis trazer para vocês, a questão. Por exemplo, quando na colonização veio para Salvador, o que acontece? Quando Dom João chegou lá,
né? Ele ficou lá pouco tempo, certo? E falou, não, vamos trazer esse povo nosso, 15 mil pessoas, com a comitiva dele toda, e transformou o Rio de Janeiro como segunda capital, correto? E isso, o que acontece? Houve a gente pode falar, tipo, uma explosão de gente no mesmo local, né? E isso virou fatores, por exemplo, eles requisitaram essas 15 mil residências, né? Não 15 mil residências, mas assim, ocupar essas 15 mil pessoas no Rio de Janeiro e teve o fator de favelização, certo? Que as pessoas foram para a margem, né? Para as favelas mesmo, até os escravos aforreados e os, né? E aquela própria população que já estava ali no Rio de Janeiro. Quando teve esse fator de mudar a capital, né? Quando JK decidiu, junto com Oscar Niemeyer, projetar Brasília, uma cidade planejada em 1960, o que acontece? Foi todas as 5 regiões para o Distrito Federal, certo? 1, 2, 3, 4, 5. Correto? É isso que eu quero dizer, que a primeiro momento o povo ficou em Salvador, segundo momento no Rio de Janeiro e um terceiro momento no Distrito Federal, correto? Então, o que acontece? Com essa questão de PIB aumentando, esse monte de indústria indo para essa região metropolitana desde a década de 1970, isso foi um fator muito importante, porque todo mundo quis vir para a cidade de Serra, por isso que foi aumentando a questão da população, entendeu? Aí, tá vendo? Hoje, ó, que eu até trouxe aqui para vocês, ó, em 2000 estimava que a sua população seja de 307 mil habitantes, 23,8% da população metropolitana. Entendeu como é que isso tem crescido? E os fatores externos levam a isso? Entendeu? Para vocês que é o futuro guarda municipal, vão ajudar a cuidar de toda esses cidadãos, certo? Ó, a população serrana apresenta o perfil majoritário da classe média baixa, sendo menos expressivo o seu contingente de população que alia a renda e comparada com a capital de Vitória, e menos relevante o percentual da população que vive em condições de miséria absoluta, comparada aos outros municípios igual da região metropolitana de Cariacica. Só trouxe efeito de complementar o material de vocês, tá? Serra constitui-se nos últimos anos uma principal frente de expansão econômica populacional da região metropolitana. Isso é muito importante, certo? Concentra atualmente no maior parque industrial metropolitano. Não se esqueça disso. Vou até pôr aqui de amarelinho, marca terça aqui, amarelinho, certo? Então, o maior parque industrial metropolitano estadual, certo? Isso é o fator que está todo mundo indo para lá, combinado? Deixa bem claro, vamos falar um português rasgado. Nas regiões de Campinas, Laranjeiras, estão localizados seus distritos industriais, com destaque nas áreas da Companhia Siderúrgica de Tubarão, Centro Industrial Metropolitano de Vitória, Terminal Industrial Multimodal de Serra. E, por outro lado, são relevantes também as atividades de comércio atacadista e varejista, dos serviços industriais e pessoais, na saúde, educação e turismo, que se desenvolve no território serrano, voltado para o atendimento de mercado metropolitano estadual. Então, é o seguinte, se cair na sua prova nesse sentido, o que você vai colocar? Serra, ela tem crescido, tem uma expansão econômica populacional da região metropolitana. Beleza. Maior parque industrial metropolitano estadual. Beleza? Segundo aspecto. Tem crescido no comércio atacadista e varejista, tanto nos serviços industriais e pessoais. É a questão dos direitos fundamentais que eu falei com vocês que tem melhorado, na questão da saúde, na educação e o desenvolvimento do turismo, porque quanto mais a cidade vai melhorando, mais pessoas de outras regiões têm ido para lá, ou a passeio, até mesmo para fixar, né, se fixar definitivamente, tá bem? Então, isso é muito importante. Vamos lá? Um futuro próximo, Serra, o segundo projeções da população realizado para o município da região metropolitana, tornará o maior município capixaba em número de habitantes, certo?
Então, assim, eu coloquei alguns dados históricos aqui, igual o patrimônio histórico, né? Formado pelas ruínas de Queimado, né? A Igreja Nossa Senhora da Conceição e a Igreja Rei dos Magos, né? Então, tipo assim, a questão das bandas do Congo também, né? Tem a festa de São Benedito, então tem várias manifestações, né? Porque ela tem um patrimônio natural também. Eu quis trazer todos os aspectos de Serra. E para estar finalizando, né, esse aspecto de Serra, eu coloquei aqui as principais cidades concorrentes de Serra em nível regional são os municípios da região metropolitana Cariacica, Vila Velha e Vitória, e da região norte, Aracruz, Baixo Guandu, Linhares, São Gabriel da Palha e São Mateus. Cidades que a maioria dessas que eu citei, eu conheço pessoalmente, certo? Beleza, vamos falar um pouco de história e geografia do Brasil, né? Nesses aspectos gerais da população, tá? Eu quis trazer para vocês o seguinte: a população brasileira, ela apresenta uma enorme pluralidade étnica e cultural. Fantástico, né? Porque ainda bem que a gente é tudo plural, não é mesmo? Porque eu gosto de viajar, gosto. Mas só que é o seguinte, o Brasil, você vê, tem tanta mistura, e é por isso que a gente é mais legal. A gente é mais fantástico, não é isso mesmo? Então, adoro, porque desde a colonização, né, houve os processos migratórios, né, principalmente oriundos, né, a princípio. Deixa eu colocar aqui, deixa eu fazer uma canetinha aqui. Caneta, o pó vermelho. O que acontece, ó? A professora não sabe desenhar, tá bom? Então, por isso, coloquei o Brasil com um coração aqui. Mas é só para efeito, para vocês entenderem. O que acontece? Desde a colonização, aqui Portugal e aqui Espanha, correto? Desde a colonização, vieram para cá o quê? Os portugueses, né? Para aqui. Aportaram aqui. O que acontece? Aqui já existia os índios, ok? Que tinham milhares, né? Muitos indígenas aqui, que foram com a colonização. Então, vou pôr aqui, indígenas que aqui já habitavam. Aí, mais, chegaram quem? Os portugueses. Certo? E vieram mais quem? Quando eles vieram para cá e viram que havia necessidade de mão de obra, né? A princípio que eles começaram a colonizar os indígenas. Eu falo os portugueses, colonizaram os indígenas, correto? Só que o que acontece? Como a terra aqui já era dos indígenas, eles já tinham mais facilidade de desbravamento da mata, fugir também, porque eles já conheciam, né, os caminhos. Então, foi necessário esse outro processo migratório, né? Os povos africanos. Então, pegou mais os africanos. Certo? Pegou o povo africano para aqui, escravizados, né? Para aqui trabalhavam na mão de obra aqui no Brasil. Então, o que aconteceu? Se começou esse processo de pluralidade étnica e cultural, né? Isso aqui são os primórdios, porque aí depois vieram os espanhóis, né? Depois vieram outros e outros e outros, virou isso aqui tudo, né? De bom, de maravilhoso. Então, cerca de 86,6% da população vive em áreas urbanas concentradas principalmente na região sudeste, certo? Porque o que acontece? Aquela foto lá que eu mostrei para vocês, porque eles desceram aqui de Salvador e desceram todo mundo da região nordeste para a região sudeste. Hoje, a população é maioria urbana, apesar que o agronegócio é algo assim, a nível de exportação muito grande, principalmente na região centro-oeste, tá? A gente pode isso ver a fundo em outras aulas e tudo, mas hoje a maioria é na área urbana, certo? Então, o que acontece? Eu quis trazer também a taxa de natalidade, que era o número. O que é a taxa de natalidade? É o número de nascidos vivos no período do ano com base no número de habitantes, certo? Segundo o IBGE, até 2016, a gente está em 14,164
163 mil habitantes, certo? A taxa de mortalidade é o quê? É o número de óbitos ao longo de um ano com base no número de habitantes, que hoje, né, aproximadamente está em 6,165 habitantes. O que acontece? Eu quis trazer um outro dado também, porque como a gente está falando de maneira geral, terminar tomando um cafezinho. Fez até um bigode de café. O que acontece? O país, né, nós somos hoje o maior número de mulheres, ok? Correto? Eu coloquei aqui os dados. Mas, normalmente, hoje nós somos 52% de mulheres no país, né, em forma geral, tá? O que acontece? Até trouxe aqui para vocês, ó, que mostram que 47,1% da população brasileira se declara branco, 43,42% se declara pardo, 7,52% negros, 1,1% os amarelos e 0,43% indígenas. Por quê? Por causa daquele fator anteriormente que eu quis colocar para vocês, dessa pluralidade, né? Dessa que foi a migração para aqui para o Brasil, né? Então, imigração que veio aqui para o Brasil. Então, vieram gente de todos os lugares. Então, por isso que a gente está tão assim misturado. Mas em termos de homens e mulheres, né, declarados hoje, 52% são de maioria mulheres, certo? E o que acontece? Esse fator de ter uma população muito feminina, isso vai interferir também outros fatores, eu vou falar a respeito da economia também, outros fatores que são, por exemplo, a taxa de fecundidade, que a maioria das mulheres hoje, elas trabalham em 2, 3 serviços, né? E tem esse fator da fecundidade porque demora-se muito para ter filhos, né? Aquela vontade de ter filhos e tudo, e isso acaba o quê? Diminuindo com a taxa de natalidade, certo? O Brasil hoje tem diminuído porque a gente está trabalhando 3 turnos, entendeu? Eu falo nós mulheres. Então, isso vai se postergando, e pode chegar ao ponto também que a mulher, tem mulheres que desejam ter filhos, tem outras que não, né? E o que acontece? Às vezes, né, vai passando o tempo e aí depois não tem nem condição de tê-los, certo? E isso tem interferido muito no fator da economia, porque essas mulheres, né, que é o próximo ponto aqui, essas mulheres que trabalham ou, né, de maneira de carteira assinada na CLT ou montam um negócio próprio, isso também tem movido a economia. Esse negócio próprio pode ser fora de casa ou até mesmo dentro de casa, né? Porque algumas que têm filhos preferem trabalhar dentro de casa também. Isso tem movimentado tudo, tem feito parte desse 23%, né? Também somado, né, a esse 23%, que é até o que eu estava mencionando para vocês, a questão do agronegócio, que está voltado principalmente para o exterior, tá? Na região aqui centro-oeste, a questão do agronegócio, a questão do pré-sal também, essa questão petrolífica aqui também, é algo que move a economia brasileira de uma maneira, né, muito boa, certo? A questão da mineração, né? Porque mesmo que o Brasil é uma região que tem mais de 80% da população urbana, a agropecuária hoje é a principal economia, principal base da economia, entendeu? Então, o que é? Que é voltado para o mercado externo, que eu falei com vocês, certo? Então, a questão da mineração, o país ele é muito rico em recursos minerais e nas indústrias de aeronaves, olha que fantástico, a automobilística, têxtil e de calçados, tá? De calçados principalmente na região nordeste do país. Então, tudo isso tem refletido que hoje o Brasil é o 7º lugar no ranking mundial. Correto? Vamos lá.
Eu trouxe um pouco de fatores também da vegetação brasileira, né? Que se divide, né? Na Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, tá? Depois, se vocês quiserem fazer um print aí dessa fotinha aí que eu coloquei aqui direitinho aqui para vocês, tá certo? Falar um pouco sobre a vegetação do Brasil. Ela é extremamente diversificada, né? De 6 grandes biomas, que eu já citei aqui no mapa anterior. Eles correspondem a inúmeros ecossistemas caracterizados pela grande biodiversidade. No país, podemos encontrar florestas tropicais, florestas equatoriais e florestas de araucárias, né? Igual a araucárias, mais ao sul do país. Muitos desses biomas têm sofrido com a devastação, perdendo parte da sua vegetação original. Aí, o que acontece nesse fator da vegetação? O que nós podemos dizer? Viu que até no seu próprio edital tem essa questão do meio ambiente, certo? O meio ambiente, eu costumo dizer para os meus alunos que são coisas que você tem que cuidar a partir da sua casa. É isso mesmo. Aí fala, uma professora, dentro de casa? É, dentro de casa. Se você já começar a seletar o seu lixo, isso entre orgânico e inorgânico, você já vai ajudar demais da conta. Porque se a gente começar esse efeito formiguinha e ajudando, entendeu? Para as futuras gerações, isso vai ajudar demais, entendeu? Então, esses biomas, né, têm sofrido com a degradação? Tem sim. Por quê? O aquecimento global tem refletido, né? Tem evaporado com mais quantidade de água, né? Tem o degelos também. Então, o que acontece? Comece a você, dentro da sua própria casa, a melhorar essa qualidade desde o lixo, tá? Que aí a gente vai ter melhor qualidade de vida, tá? Clima. O clima predominante do Brasil é o tropical, né? Já na música já diz, né? Esse pai, moro num país tropical. Abençoado por Deus. Isso aí, beleza. O professor empolgou? Volta. Beleza. Então, é bom que na hora da prova você não vai esquecer que é o país tropical. Contudo, devido à grande extensão territorial no país, da diversidade climática. Então, eu coloquei aqui, na região norte, acompanha aqui comigo, aqui, deixa eu pegar um marca-texto. A região norte é caracterizada pelo clima equatorial úmido, isso mesmo, com chuvas durante boa parte do ano. Já a região nordeste, o clima característico é o semiárido, tá? Eu só quero que você faça a associação assim, norte, equatorial úmido, região nordeste, semiárido, tá joia? Aí que aí fica mais fácil para você memorizar. Com elevadas temperaturas e baixos índice pluviométrico nos anos, né? Índice pluviométrico é a quantidade de chuva que cai durante o ano, tá? Então, é pouca. Já na região centro-oeste, o que a gente pode dizer? O brasileiro, ele apresenta um clima tropical, né? Com 2 estações bem definidas. O inverno seco, certo? E os verões já úmido, certo? E a região sudeste, ela apresenta algumas variações climáticas, como o subtropical úmido e o tropical de altitude, né? Que é igual, por exemplo, chove-se com mais frequência, entendeu? Então, é esse clima que é o clima da região sudeste. Já na região sul, o clima predominante é o subtropical, apresentado em algumas das partes com temperaturas negativas, né? Que você quiser brincar na neve, vai para a região sul no inverno, né não? É trem, tomar um chocolatinho quente, adoro. Bora lá! Sobre o relevo, né? Eu quis trazer para vocês que o relevo brasileiro, ele é diversificado. Podemos ser encontrados no território áreas de planícies, planaltos e cerrados, certo? E assim como áreas de morros e serras, né? Que é as famosas depressões, certo? Porque o que acontece? A gente pode dizer que é o seguinte, a nível mundial, nós temos o relevo classificado em 4, certo? Montanha, planície, planalto e depressões, correto? A nível mundial. Mas segundo o nosso geógrafo maravilhoso, né, que é onde a gente segue ele, que é Milton Santos, né, o pai da geografia, vamos dizer assim, que ele que monitorou desde de todo o projeto, né,
mapeou essa questão do relevo no Brasil, com o projeto Radar, o que a gente pode dizer? A gente tem esses três, né? Que é planície, planalto e depressões, certo? Então, por que aqui não tem montanha, professora? Não tem montanha, gente. A gente tá em cima da placa sul-americana. Então, a gente não tá na Cordilheira dos Andes, não, filho. É isso mesmo. Eu pretendo ir na Cordilheira dos Andes lá, visitar lá no Chile, em nome de Jesus, um dia, se Deus quiser, eu conto pra vocês. Só que, então, quando cair na sua prova, né, a gente vai colocar que aqui não tem montanha, tá bom? Porque eu já vi isso, questão de prova, tá joia? Então, vamos lá. E as planícies podem ser encontradas em diversas regiões, como Norte e Sul. Serras e morros são caracterizadas também diferentes regiões, com destaque na região Sudeste. E o Planalto é predominante no Centro-Oeste do país. Então, eu vou pegar aqui uma canetinha vermelha e vou colocar para vocês. Então, o clima é classificado em planície, planalto e depressões, ok? E não tem montanha, isso mesmo. Bora lá. Trazer um aspecto geral da questão da religião. A religião brasileira é o seguinte: o nosso país é um estado laico, correto? Isso mesmo. Então, o que a gente faz? A gente respeita, não é isso mesmo? Isso, a gente aprende que a gente respeita, né? Então, assim, por isso que eu trouxe isso aqui para vocês, né? A gente tem essa pluralidade, diversidade, e o Brasil é um estado laico e a gente respeita. E o que acontece? A gente colocou aqui que tem também essa diversidade religiosa, né? Com a predominância da religião católica, apostólica, romana, né? Que trouxe desde os padres, né, portugueses, desde a colonização, né? E eu coloquei aqui uma porcentagem aqui para vocês: 22,2% são católicos, 64,6% são católicos, 22,2% são protestantes, 8% são ateus, 2% são espírita e 3,2% de outra religião, certo? Então, eu só quis trazer de maneira geral aqui para vocês, tá joia? Vamos lá, sem mais delongas, sobre um pouco dessa história do Brasil, que eu já comecei a contar para vocês, né? O Brasil foi descoberto em 1500, né? Foi por Pedro Álvares Cabral, né? Eu trouxe essa questão da miscigenação entre os povos, né, europeus. Os indígenas já estavam aqui, né? Não falei isso com vocês? Pois é. Os escravos trazidos da África, né? Então, tudo isso a professora já falou com vocês. Mais tarde, essa colonização também se deu através de quem, gente? Por isso, essa miscigenação. Os alemães, os italianos, né? A professora que vos fala é descendente de italiano, né? Esse Beltrame é dos italianos, né? Vieram de Verona a trabalho, entendeu? Então, assim, tenho muito orgulho da minha origem, graças a Deus, entendeu? Esse sangue da minha veia vem de trabalhador, mesmo que veio para trabalhar na lavoura de café, para vocês terem ideia, né? Então, graças a Deus por isso. E continua, né, nessa descendência aí de trabalhadores, não é mesmo? E, espanhóis, japoneses, entre outros povos, para cá migraram. Eu quis colocar aqui para vocês entenderem por que isso tudo misturado. Por isso que alguns se dizem, né, negros, pardos, brancos, etc. Por quê? Qual é o fator mais importante? A coisa da miscigenação. Tá joia? Por isso que a gente é tudo junto e misturado. Tá bom? A gente se respeita e a gente é tudo junto e misturado. Bora lá. O Brasil declarou independente de Portugal dia 7 de setembro, né? E proclamou a República dia 15 de novembro de 1889, né? Para chegar ao Brasil atual, né, tem todo esse processo, assim, do período pré-cambriano, como ele chegou, né, como iniciou, mas a gente vai falar de forma mais assim, abrangente aqui para vocês, tá? Porque depois a gente fala de forma mais detalhada, porque ela fala de forma geral no seu edital. Então, o Brasil colônia, eu coloquei a gente pode colocar que a partir de 1500, esse processo durou até o século XIX, né?
O que acontece? Após a chegada da família real, iniciou no Brasil em 1822 a fase do Brasil Império, né? Sucessiva, por quê? Brasil Império com o Dom Pedro I, tá bem? Então, primeiro quem chegou aqui no Brasil foi Dom João, né? Que eu falei com vocês que ele chegou com a família real, com mais a comitiva de 15 mil pessoas, né? E o que acontece? Vieram diretamente de Portugal. Depois do Brasil Império, a gente começa com Dom Pedro I. Depois, período regencial, né? Com Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? O filho dele. Eu coloquei aqui o período de 1831 a 1840. Corresponde ao primeiro reinado e segundo reinado, né? E depois veio com a proclamação da República, o país entrou numa fase de Brasil República. Se estendeu até o período, né, militar. Aí eu coloquei aqui a primeira república, depois veio a Era Vargas e a ditadura militar. Era Vargas com o presidente Getúlio Vargas, certo? Que teve o pai dos ricos e mãe dos pobres, não é isso mesmo? Então, eu só quis colocar na sequência aqui para vocês como se deu a história. Falando um pouco sobre a nova república, né? Foi um período democrático, tá certo? Que aconteceu a partir da eleição de 1989 com Fernando Collor de Mello, né? Que ele foi também, ele sofreu um impeachment, né? Vocês se lembram, né? Dos caras pintadas aí, né? De verde e amarelo nesse período. Então, vocês... não vou ficar lendo essa parte aqui com vocês, mas aí, só para vocês entenderem a sequência, né? De que foi a nova república. Né? Que em 1988 foi promulgada também a nova Constituição, uma ampla garantia dos acessos a serviços públicos, né? Então, principalmente a questão dos direitos fundamentais, né? O direito da saúde, o direito de vida, direito de educação, né? Isso é muito importante. No regime presidencialista, né? Eu coloquei aqui para você que é o caso do Brasil, se tornou república, o processo de impeachment deve ser empenhado em muitas ressalvas. Essa aqui eu falei um pouco como se deu esse processo de impeachment e tal, né? Porque a pessoa se torna, né, inelegível por 8 anos. E, sem mais delongas, né? Sem mais delongas, eu falei de maneira geral, de maneira sucinta, né, para vocês. E eu espero ter ajudado, né, nessa dica de hoje. É um prazer ter você até aqui comigo. Um beijo no coração, que Deus te abençoe poderosamente, que você alcance todos os seus objetivos. E a gente se vê por aí. Um beijo, tchauzinho.